Deixa eu só mudar aqui, né? Acho que é que tem que, tipo, colocar, mudar o layout aqui. Deixa eu ver, em bloco. Tá bom, assim. Ah, vamos começar a live hoje com gol de canela, né? Que prazer. O prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Vamos falar sobre futebol, que é sempre bom, né? Uhum. Sim, sempre bom falar de futebol. Inclusive, tipo, eu gosto muito do canal dele. O canal dele é bastante adepto a falar bastante sobre futebol alternativo. E você também faz algumas coisas sobre os jogadores que, depois de atingirem um certo patamar, tem se, tipo, entrado no mundo alternativo. É mais ou menos isso? É basicamente isso. Além de contar sobre algumas notícias que acontecem no mundo alternativo do futebol, eu tenho também essa questão de trazer alguns jogadores, aqueles jogadores que de certa forma marcam, né, a história do futebol e que de uma hora para outra somem. Então eu gosto um pouco de contar a história desses jogadores, Sim. até para que eles não caiam no esquecimento, né? Exatamente. Um dos que eu gosto bastante sobre as seleções alternativas. Tanto que você vê que eu acompanho seu canal há um bom tempo, já faz tipo mais de um ano que eu acompanho ele. E eles têm falado bastante sobre algumas seleções que a gente não conhece, tipo Pandânia, tem a Ilhas. Qual que é o nome daquela? Ilhas Marianas Setentrionais, né? Você chegou a fazer? Tem também, tem também. É que, na verdade, nesses últimos tempos eu tenho focado mais em seleções que são filiadas à FIFA, né? Hum, Que são mais de 200 seleções. sim, Algumas dessas, elas são filiadas às suas confederações continentais, mas elas não são filiadas à FIFA. E sim, aí algumas caem no esquecimento, né? Como, por exatamente. exemplo, sei lá, você citou aí as Ilhas Marianas e várias outras, como a Micronésia. Essas Uhum. seleções, elas jogam torneios continentais só, né? E torneios como eliminatórias acabam não podendo participar. Sim, sim, exatamente. E fica de. Bom, mas eu, eu também gosto das seleções da FIFA, né? Inclusive, essa competição que está atualmente sendo um teste para a Copa do Mundo, que é a Copa Árabe, que é o tema que a gente está falando, é uma seleção que tem bastante seleções, só as seleções afiliadas à FIFA, mas é meio que tipo assim, sobre os participantes, alguma questão essa. Vamos primeiro começar introduzindo a Copa Árabe. Ela é uma Copa de seleções árabes, né? Eu não vou dizer que todas estão lá, porque eu acho que elas não estão. Faltou algumas, isso aí eu vou até perguntar mais tarde. Mas assim, são seleções árabes que estão lá. Obviamente não vai estar todos os atletas da Europa, porque está tendo o calendário, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre os participantes, se tem tendo alguma zebra, alguma surpresa, que obviamente tem. Então, a Copa Árabe ela é muito interessante, né? Porque ela movimenta, são 16 seleções, Uhum. algumas do norte da África, outras do Oriente Médio. Sim. São seleções que, teoricamente, possuem uma determinada predominância, né? Por exemplo, estão fazendo parte da competição o Egito, a Uhum. Argélia, outras surpresas como a Mauritânia, seleções que Mauritânia. poucas pessoas acabam conhecendo. Só que o grande, entre aspas, problema dessa competição é que ela não está sendo feita numa data FIFA. Sim. Então, o jogador, como você citou, jogadores que atuam na Europa, basicamente grande parte deles não foi liberado para o torneio. Então, seleções como eu disse, Egito, Argélia, que poderiam ser favoritaças para ganhar essa Copa, vão, de certa forma, ficar bem desfalcadas. Acho que Por, sim. Eu por vou. outro. Posso. Bom, pode Claro, continuar. claro. Não, não, Não. pode continuar. É que eu acho que o Egito ele tem bastante jogadores que são do Al Ahly, então eu acho que tipo é só uns três ou quatro, tipo o Salah, Trezeguet, que tipo eu acho que desfalcariam, mas como o Egito já tem um time forte, eu acho que até que eles são bem favoritos para essa competição, ou não? É que o Egito não tá levando jogadores do Al Ahly, mas não tá levando, não levou pelo menos todos os jogadores que eram do país que estavam na seleção, né? Hum, Até porque teve recentemente algumas disputas. Então eles estão apoiando, tanto que o Carlos Queiroz, que é o treinador lá, o português, ele foi, mas ele não nem escalado para ir, ele não iria comandar a equipe na competição. Ele acabou indo por opção, até porque ele foi contratado há pouco tempo,
mas muitos sim. desses treinadores dos times principais nem foram, né? E aí, só para o que eu estava falando, por causa dessa ausência de muitos nomes aí, seleções como do Catar e dos Emirados Árabes Unidos acabam sendo grandes favoritas, né, ao título, porque essas são formadas basicamente por jogadores de suas ligas locais, né, Sim. tradição. E o Catar não só por isso, porque o Catar ele ganhou nesses últimos tempos uma rodagem internacional, né, participou de Copa América e de outros torneios internacionais. Uhum. Então é muito importante a prestar atenção nessa competição. Talvez não tenhamos muitos desses jogadores da Copa Árabe numa Copa do Mundo de 2022, mas é importante acompanhar porque alguns desses talentos podem, quem sabe, despontar em clubes europeus no futuro, né? Desde que nós sabemos, né, que muitos jogadores que saem ali do norte da África e até Sim. do Oriente Médio estão ganhando espaço cada vez mais na Europa, né? Inclusive, jogadores da Jordânia têm ganhado bastante espaço na Europa. Que A é um. Jordânia, ela vinha numa crescente. A Jordânia, poucas pessoas vão lembrar, mas a Jordânia jogou a repescagem intercontinental na última Copa, né? Acabou passando, se não me engano, foi o Uruguai que eles enfrentaram Uhum. e passaram quase, foram para a Copa. Então tem um time bom, mas não, nesses últimos anos não repetiu o bom futebol que vinha apresentando, não. Muitos acreditam que é uma decadência, outros falam que foi sorte de ter ido com uma repescagem mesmo. Só que algumas seleções ali eu estou prestando muita atenção, como por exemplo os Emirados Árabes Unidos, né? Eles têm grandes chances de estarem entre a repescagem pelo menos, e dependendo de quem pega, as seleções da Europa na Ásia, joga pela Ásia, a Ásia enfrenta a CONCACAF, não, enfrenta a Comebol, né? CONCACAF é Oceania. Então vai enfrentar o quarto colocado da Comebol, que pode ser ali o Peru, ou que é uma seleção que dá para vencer, dá para acreditar. Uma que eu apostaria bastante, acho que até cheguei a falar uma vez, é o Oman. O Oman surpreendeu bastante contra o Japão. Jogou hoje contra o Qatar, perdeu. Muitos até falam que teve problemas com arbitragem de VAR, mas eu acho que o Oman é uma seleção que tá forte. E o interessante é que nenhum dos atletas da seleção do Oman joga na Europa. Tem um treinador europeu, o Branco Ivanovic, se eu não me engano, mas nenhum dos atletas está na Europa, e os que já estavam na Europa parece que se aposentavam, como o Al-Habs e você falaria sobre o Oman? O Oman tem uma geração, eu confesso que eu comecei a acompanhar há pouco tempo a seleção de Oman, principalmente quando eles passaram de fase nas eliminatórias, né? Eu comecei a acompanhar um pouco, eu vi que é um time muito jovem, ele tem pouca experiência internacional e isso pesa, porque querendo ou não, como eu acabei de falar, né? Mesmo que tenha de certa forma enfrentado o Qatar e tenha uns problemas de arbitragem, a seleção Qatar ela pode ser muito mais fraca do que qualquer uma outra, mas ela tem essa rodagem, essa bagagem internacional. Isso faz diferença, principalmente quando começar realmente uma competição como Copa do Mundo, porque Sim, todos nós sabemos, né, que a Copa Árabe ela é importante, quem ganhar, mas o objetivo dessas seleções é disputar a Copa do Mundo, né? sim. Então é bacana você ver essa estrutura. Como eu falei, eu achei o Oman uma seleção um pouco jovem. É um pouco difícil até achar informações da Liga de Oman, porque é uma liga não muito acompanhada, né? Não. Mas, de certa forma, pode ser. Esse tipo de trabalho é interessante observar, porque nós temos o costume de ver as coisas em curto prazo, né? Às vezes, os trabalhos que essas seleções ou federações fazem é já pensando na próxima Copa, que é de 2026 ou 2030. Então, é interessante começar a observar um pouco mais essas seleções, até para depois tirar uma conclusão, né? Uhum. Sim. Ah, e eu vou falar. E o Iraque, mano? Iraque, tipo, que pode até não ser uma. É uma seleção bem forte do Iraque, eu confesso isso, tanto que jogou Olimpíadas e tal. Mas chama bastante atenção aquele uniforme que eles lançavam. Inclusive eu tava querendo pegar um pra mim. A camisa 3 você está É, falando daquela sim, preta? sim, Muito cara. bonita, né? Muito bonito. Não, o Iraque é o seguinte, o Iraque ele teve um apogeu muito interessante, né? Porque nós sabemos de todos os problemas que o país enfrentou e há poucos anos conseguiu se recuperar e ganhar até uma Copa, né? Da Copa da Ásia, né? Que eles Sim. venceram. E isso foi muito bacana, mas a seleção iraniana, iraquiana, Iraquiana. ela tem de certa forma
um problema que atinge as outras seleções que nós acabamos de falar, que é a falta da bagagem internacional. O Irã joga muito ali entre as seleções asiáticas e agora nessa Copa Árabe, assim, mas em datas FIFA são amistosos com equipes pouco ranqueadas. Isso faz diferença. Isso vai fazer diferença para o Brasil não enfrentar europeus. Isso vai fazer diferença para os europeus também não enfrentarem asiáticos, sul-americanos. Eu acho que a FIFA precisa rever isso aí, intervir. Precisa, antes de Copas do Mundo, existir uma interligação um pouco maior entre as seleções, porque se hoje, por exemplo, com todo respeito, mas se hoje, por exemplo, pegamos o Emirados Árabes Unidos, forem para uma Copa do Mundo, dificilmente você vai encontrar algum profissional que vai entender e explicar a forma de jogar dos Emirados Árabes Unidos, porque a gente só está vendo eles jogarem agora por causa da Copa Árabe. Se tivesse a Copa Árabe, dificilmente alguém ia começar a acompanhar. Então é importante que a FIFA intervenha nisso, porque não está existindo mais aquela globalização do futebol, está ficando muito retraído nos continentes. É que eu acho que assim, é possível você ver, até não ver essas seleções, mas ver eles no Mundial de Clubes, porque tem vários atletas que, se eu não me engano, ou equipes que ou conseguem vaga pro país sede, ou ganham a Copa a Liga das que dá pra ter, você ver. Acho que essa é um pouco a ideia, mas também tem muitos atletas, então. Aí outra surpresa que eu achei interessante, inclusive é uma das zebras junto com a Jordânia, é a Síria. A Síria está bem distante de ir para uma Copa do Mundo. Eu achei até que eles iam para conseguir dessa vez, mas parece que não foi. Não vai ser o caso. Eu acho que ainda tem chance, mas são bem difíceis. Mas eles surpreenderam ganhando da Tunísia. Como você explicaria essa evolução dos sírios? A Tunísia está com um problema também de não ter muitos jogadores à disposição. Sim. E a seleção a seleção da Síria está com um problema de boicote. Alguns jogadores lá, alguns dos principais jogadores, eles não foram. Problemas internos ali no país. Seria melhor analisar a seleção se ela tivesse completinha, né? Mas assim, mostrou uma estrutura, mostrou que é um trabalho que vem sendo feito já de algum tempo. Acho que isso é legal observar. Essas seleções, antigamente você via muitas seleções se montando para disputar uma competição, né? Hoje não, hoje você percebe que tem um trabalho, a seleção síria tem alguns talentos, né? Jogadores muito jovens. É que lá na Síria se começa a jogar profissionalmente muito cedo. Jogador com 13, 14 anos, ele já começa a jogar entre os profissionais, algo que não é muito comum aqui no Brasil. Então, para maturar essa questão, para colocar ele para jogar, para ganhar uma experiência, é um pouco mais fácil. Então, quando você vê um jogador sírio de 20 anos, não é muito difícil você ver ele já rodado 3, 4 anos na seleção, porque é normal. E isso pode fazer diferença. Então, esse time eu gostaria de analisar se tivesse completinho. Mas do jeito que está, eu acho que dá para pegar pelo menos a próxima fase. Copa do Mundo eu acho que não dá, porque o grupo é um pouco difícil. Mas é interessante. Não é uma seleção que você se arrependa de assistir, não. É interessante ver um jogo deles. Sim. Inclusive, tipo, acho que eu até esqueci de falar isso no Emirados Árabes e eu já vou complementando com a Síria. Ambas tem um pouco da ajuda do Brasil. A Síria por causa do Pérolas Negras, né, que tipo levou alguns jogadores sírios para o Brasil para desenvolverem. E o Emirados Árabes que é a naturalização de brasileiros. Inclusive já estão mandando alguns brasileiros já jovens para ir para lá porque é uma aposta deles. Acho que eles querem fazer igual o Qatar, se eu não me engano. E isso é interessante, ou não? Não, é interessante. É que assim, a questão dos Emirados é que esses países, no caso do Qatar, o Qatar, você precisa, para começar uma reconstrução de uma seleção, você precisa de um alicerce, né? E a ida desses brasileiros para lá é mais para dar essa experiência mesmo para os jogadores que, de certa forma, não têm aquela bagagem internacional. Na Copa da Árabe, agora nós temos o Caio Canedo, né, que era de Botafogo Internacional, um jogador que ele nasceu no Brasil, se criou nos Estados Unidos, morou a infância e a adolescência lá. Depois de 2014 se mudou para os Emirados, jogou lá no Al-Ahly, depois agora está no Al-Ain. E é um jogador muito interessante, que tem, acho que, se não me engano, 14 jogos já pela seleção emiradense. E ele foi o autor do primeiro gol do estádio inaugural lá do Qatar, me fugiu o nome dele agora. E é um jogador que vai fazer a diferença. Se os Emirados avançarem na Copa do Mundo, com certeza ele vai estar junto. Acho que tem chance. O Fábio Lima é outro que está lá, mas ele não foi convocado, não sei se ele está lesionado. É um jogador também muito importante. O Fábio Lima já é uma história um pouco diferente, porque ele é um jogador
Ele já está também há muitos anos lá, mas tanto o Caio, na verdade, como o Fábio, eles são ídolos, né, nos Emirados. Então Sim. são jogadores que talvez tenham sido contratados para serem convocados futuramente, mas são dois jogadores que estão fazendo jus. Eles são praticamente ídolos nacionais e isso automaticamente os coloca no patamar de seleção. Né? Concordo. Bom, aí eu queria também analisar, acho que o Líbano, Palestina, Sudão e Mauritânia. Que tipo, acho que o Líbano não chega a ser uma surpresa. Aí teria também, acho que tem Bahrein, tem as favoritas também, que é a Argélia. Acho que a Tunísia já perdeu um pouco do favoritismo. Talvez, o que mais tenha para analisar? Arábia Saudita. A Arábia Saudita está com um time basicamente de moleque, né? A grande maioria nem joga nos times profissionais da Arábia Saudita. É um time de moleque mesmo para participar. Acho que o treinador deles também nem foi. Tá indo um ex-zagueiro, me fugiu o nome dele agora. Então, algumas seleções elas estão indo basicamente para não deixar na mão, podemos dizer assim, o Qatar, né? Nós temos que ressaltar também que o Qatar, por ter uma abertura um pouco maior com países do Ocidente, o tratamento dele com outros países, né, questão geopolítica, acaba sendo um pouco mais complicada. Né? Concordo. Então, alguns países acabam até, não por maldade, mas por falta de interesse mesmo, para não prestigiar o evento, acabam mandando. No caso dessa competição, como nós já falamos, a questão é a data FIFA, não está na data FIFA, e a Arábia Saudita está indo basicamente para cumprir tabela. É um time muito jovem, talvez alguns desses jogadores surjam na seleção no futuro. Mas, por exemplo, a Arábia Saudita, Tunísia, são seleções que não tem muito que se observar, não. Acho que agora, por exemplo, como falamos, Qatar, Emirados Árabes, você falou do Bahrein. Bahrein é uma seleção que em 2009, 2010 parecia surgir como uma potência da Ásia, né, onde ela joga. Só que depois, acho que tinha brasileiros lá naturalizados, só que meio que caiu de rendimento. Agora está com um time bem defasado, com jogadores veteranos ainda segurando a ponta, mas não muito que fazem a diferença, não. Acho que o Bahrein tem alguns jogadores que jogam na Europa também. É que tem algumas seleções que não tem jogadores que jogam na Europa, mas eu acho que o Bahrein tem alguns, a CID eu acho que tem também alguns. Aí eu queria. A Mauritânia e o Sudão, que praticamente são as saco de pancada do grupo, junto com a Palestina, que eu acho meio complicado a Palestina, porque até tem bons jogadores, mas parece que eles não conseguem ainda organizar um selecionado para tentar avançar para as fases. E, tipo, explica um pouco sobre esses três que eu acabei de citar. A Palestina ela tinha um projeto interessante há pouco tempo, ela tem uma forte ligação com o Chile, né? Muitos palestinos acabaram indo morar no Chile com o passar dos anos, então é comum, tanto que no Chile tem um time com esse nome, né? Palestina. Sim. E é um time de uma ligação muito forte. E eles fizeram, às vezes, intercâmbio. Muitos jogadores chilenos estavam na seleção da Palestina há pouco tempo. Mas não foi um projeto que foi muito para frente, não, talvez por falta de estrutura. Precisa analisar tudo isso, né? Porque nós enxergamos, às vezes, o mundo da bola como se fosse o Brasil. O Brasil, o futebol é quase cultural. Em alguns países tem outras prioridades além do futebol. Em relação à Mauritânia, que você citou, a Mauritânia é uma seleção que merece ser observada. É um time bom, tem alguns jogadores ali que estão atuando na Europa, só que nas eliminatórias africanas caiu num grupo muito difícil. Então não conseguiu passar de fase por causa disso. Mas sempre mostrou um bom futebol e era até cogitada ter uma posição um pouco maior na Copa Árabe, né? Isso não aconteceu também porque o grupo é difícil. Hoje pegou o próprio Emirados Árabes Unidos, perdeu por 1-0, né? Foi um jogo duro, até eu dei uma olhadinha rápida no scout do jogo, não no jogo. Eu vi o jogo porque tava passando no YouTube. O YouTube tá transmitindo essa Copa. A transmissão é aberta no YouTube para todo mundo. A questão é só o fuso horário, né? Porque passa num período onde quase todo mundo tá trabalhando. Isso é verdade. Mas dá para assistir depois, se quer salvo lá. Então, uma seleção interessante é que a maioria dessas seleções também, elas adotam a política de ter um técnico europeu, né? Sim. Então elas têm aquele jeitinho de jogar e por ter não ter aquela responsabilidade, então é meio como se fosse um formato de clube mesmo. Adota um jeitinho de jogar ali, fecha o cerco com um grupo ali e acaba tendo bons resultados em algumas ocasiões. E a última que você falou foi o Líbano, né? Acho que Sudão. Sudão foi a seleção do Sudão.
ela, entre aspas, sofreu um probleminha nesses últimos anos, quando houve a divisão do Sudão. Agora tem a seleção do Sudão do Sul, né? Sudão do Sul e a seleção do Sudão. Então eles perderam alguns poucos nomes, não muitos. E lá para 2009, 2010 também parecia ser uma potência também, assim, uma possível potência. Mas nesses últimos anos não vinha conseguindo muitos resultados interessantes. E está mais também para cumprir tabela nessa competição, não pelo fato de não ter jogadores, é por a qualidade técnica mesmo, fica muito aquém dos demais. É que eu queria analisar Sudão, porque você sabe, o Sudão vai disputar a próxima Copa Africana. Inclusive, eu acho que muitas seleções aí estão usando esse torneio para se preparar para a Copa Africana de Nações, que acho que vai ter esse ano, não sei se vai ser na data FIFA ou vai ser fora, mas... Geralmente é data FIFA, é porque foi adiada, né? Ela foi adiada para o começo do ano. Uhum. E então, eu acho que o Sudão, Mauritânia, elas estão mais usando esse torneio para observar. Inclusive, acho que muitos desses torneios que de várias dessas seleções já acabaram, já encerraram. E então eles estão usando meio que esse para teste. Uma outra coisa tipo, que eu queria até explicar, mas acho que eu vou deixar mais pra frente, para uma outra entrevista. Que era a questão: como que a Coreia do Norte, tipo, ela não importou jogadores europeus, mas como que ela foi para a Copa do Mundo? Que ela não adotou essa política e como que isso aplicaria no Vietnã? Você está falando em questão de como elas conseguiram se classificar para a Copa do Mundo, né? Sim. Então, a Coreia do Norte, por mais incrível que pareça, ela tem uma seleção misteriosa e difícil de se jogar, principalmente pela falta de informação. Quando ela disputou as eliminatórias, ela sempre nas eliminatórias ela foi uma seleção chata. A Coreia do Norte, eles sabem jogar um pouquinho futebol. O problema é que não existe realmente essa abertura. Só que na Copa do Mundo, eles usaram uma estratégia interessante, porque alguns jogadores norte-coreanos que na verdade, filhos de norte-coreanos que estavam em outros países, foi feito convite para que eles jogassem na seleção. Sim. E aquela seleção de 2010 que foi para frente, ela tinha realmente um elenco, fechou ali bonitinho, então não era nem só pela qualidade da Coreia do Norte, ela se classificou porque as seleções que enfrentavam a Coreia do Norte não a conheciam. Isso é uma vantagem. Nessas eliminatórias a gente não viu a diferença da Coreia do Norte porque ela desistiu, por opção, ela não quis participar das eliminatórias. Mas vale ressaltar, né, que é uma seleção que tem alguns nomes, recentemente me fugiu o nome agora, tinha uma das promessas, estava na Juventus da Itália, né, e me fugiu, depois talvez até o final eu lembro. Não, é um jogador interessante, é um jogador muito interessante, só que é aquela coisa, né, existem muitas obscuridades, como diria o outro, na questão da seleção. Dizem né, que os jogadores que jogam fora precisam repassar uma porcentagem do salário para a Coreia do Norte. Então, às vezes, os times optam em não contratar esses jogadores. Enfim, é um problemão. E encaixando para a questão do Vietnã, que é totalmente diferente, o Vietnã, nós sabemos de todos os problemas que o país enfrentou ao longo dos últimos anos. Sim. Mas o Vietnã, ele adotou uma política, ele está usando um padrão um pouco parecido com o que o Japão adotou quando quis transformar um pouco mais o futebol, e até a China também. A China, lógico, nós sabemos que a China naturalizou todo mundo que podia. Só que, de uns tempos para cá, a China tem optado em apostar em introduzir o futebol na garotada mesmo, para que a garotada goste e vá para cima. E o Vietnã tá apostando nisso. É um time jovem, peca mais uma vez pela questão da falta de experiência internacional, mas quando classificou para as eliminatórias agora, para a segunda fase, foi histórico, porque eles nunca tinham passado nem na primeira fase. Né? E nós sabemos que lá o Vietnã é um povo apaixonado por futebol, mas sim, faltou igual a Tailândia. E alguns problemas técnicos talvez tenham que ser resolvidos, como questão de goleiros, a defesa deles, por ser jogadores um pouco baixos, peca nessa questão, mas talvez com essa entrada de técnicos estrangeiros e de muitos brasileiros, argentinos jogando por ali, talvez a gente possa ver um início de uma evolução 2026 tá aí, né? longo prazo. Bom, a longo prazo. Sim, aí é meio que só para fugir um pouco do contexto, mas vamos voltar agora para o tema da Copa Árabe. Inclusive eu estava querendo falar essa pergunta mesmo em um outro momento, que era para falar das possíveis classificadas que podem ir para a Copa do Mundo, mas eu vou tentar organizar essa live até o fim do ano, tá?
Aí, mas vamos lá. Sobre. Aí teve aquela questão da FIFA, sabe? A FIFA ela quer fazer uma Copa de 2 em 2 anos. Seria esse torneio um possível indicativo para que isso pudesse acontecer? Lembrando que, Não, tipo, não, eu não. queria. A Copa Árabe ela está acontecendo, basicamente todo país ele precisa de um torneio experimental para antes da Copa. E antes nós tínhamos a Copa das Confederações. Sim, A Copa das Confederações acabou e aí a Qatar se viu obrigada a preparar esse torneio fora de uma data FIFA para testar realmente algumas tecnologias. Então é basicamente isso, não seria um teste da FIFA, não. Tanto que a FIFA ela dá um nome na competição, mas ela, né, não está trabalhando diretamente na organização. sim. Essa questão da Copa de 2 em 2 anos é mais uma questão comercial, né? A FIFA quem está encabeçando isso aí na FIFA é o Wenger, né? O Wenger é um dos diretores lá de desenvolvimento da FIFA. Ele acredita que essa questão de 2 em 2 anos possa dar uma rotatividade um pouco maior na competição, mas nós sabemos que isso seria balela, porque a graça da Copa do Mundo é justamente a questão de ser de 4 em 4 anos, e É, teria um conflito com Olimpíadas. Eu acho que sim. perderia a atratividade. Questão comercial, eu acho que ela não deveria falar mais alto nessa questão, não. Olha, eu concordo. Em que pareça, isso é um bom argumento. Porque assim, a gente, tipo, a gente gosta muito de assistir jogos de seleções, mas aí você entra muito em conflito com os clubes, certo? Tipo, eu acho que é uma ideia um pouco. Tipo, é uma ideia interessante para haver uma mudança, mas é uma ideia bem. Um pouco bem idiota, né? Assim, é complicado porque nós íamos falar de uma questão como, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Antigamente, eu sou de uma geração, não sei quantos anos você tem, mas eu tenho quase 30. Então, eu sou de uma geração que a Copa América era muito gostoso de assistir quando acontecia a Copa América, porque ela Sim. acontecia de 2 em 2 anos. Quando a Copa América começou a ter basicamente todos os anos, confesso para você que nessas últimas edições eu nem assisti. E se você me perguntar quem foi que venceu, talvez poucas pessoas lembrem que a Argentina ganhou a última, que Brasil, Chile, Uruguai venceram últimas, porque ela perdeu a atratividade justamente porque todo ano tinha a Copa América. Porque a questão comercial. A Conmebol viu que a Copa América era atrativa e quis bolar uma Copa América anual, todo ano tem, perdeu a graça. Então a Copa do Mundo vai ser do mesmo jeito. A tristeza de uma Copa do Mundo quando você perde, ou a alegria quando você ganha, é saber que você vai ficar com aquele status de campeão durante 4 anos. E aí, outra história. Se nós tivéssemos apenas Copas do Mundo, Hum. aí sim eu diria, falar assim, tudo bem, vamos acontecer de 2 em 2 anos. Só que nesse É. intervalo tem Copa América, tem Copa das Confederações, Copa Eurocopa. Eurocopa. Ficaria uma bagunça. Ah, sobre a questão da Copa América, eu concordo sim, cara. Inclusive, eu só assisti os jogos do Brasil. Porque, tipo, eles estavam querendo trazer ao Catar novamente a Austrália. Só que não deu certo por conta da pandemia. Mas, poxa, eles fizeram tudo isso aí pra colocar um monte de. Iam colocar na Argentina, com Colômbia. Aí colocaram no Brasil de novo. Tipo, numa época de pandemia, não podiam nem pessoas no estádio, só foram acho que na final. Pra ser bem sincero, eu não assisti quase nada. Eu acho que eu nem. Acho que só assisti os jogos do Brasil. Aqui eles montaram aqui, tipo, há alguns anos atrás, tanto que eu fui assistir Japão e Chile, eu achei que foi mais interessante. Ali estava acho que esse Japão e Chile, que foi a Copa América Uhum. de 2015, Sim. que foi logo depois da Copa. Então, nessa aí teve uma diferencinha, porque foi a partir de 2015 que ela começou a desandar, né? Que teve a Uhum. Copa Centenário em 2016, aí acho que teve outra em 2018, uma em 2019, eu até perdi a conta. Sei que Uhum. ficou bagunçado demais a competição e, É. assim, eu não sou a favor de convidar. Se fosse para convidar, você convidasse aqui o Suriname, outro país aqui próximo, mas a questão de trazer Japão é a mesma coisa comercial, né? Você imaginar que você está trazendo o público japonês para assistir, você trazer o Qatar idem. Então, essas competições, infelizmente, elas estão perdendo o glamour. É a mesma coisa Sim. de dizer que Copa do Mundo vai ter mais de 32 seleções. Vai Uhum. ficar uma coisa complicada e chata de assistir. Acho que não. Acho que é sim. Porque você vai dar muito mais opções às seleções que têm mais dificuldade. Porque assim, você tem muitas seleções fortes, né? E eu acho que. E o Japão é uma seleção que sempre vai renovando. A Arábia Saudita também já tem. Então,
Aí você, tipo, perde um pouco a questão de outras seleções poderem participar. E, sei lá, eu acho que pode ser mais atrativo, porque vai ter mais territórios para você expandir essa Copa, acho que isso em 2026. Porém, é o que você falou, pode ser que caia o nível por ter várias seleções. Então, mas assim, o que poucas pessoas lembram é que a Copa do Mundo, as eliminatórias, já fazem parte da Copa do Mundo. A Uhum. Copa do Mundo começa nas eliminatórias. O que nós vamos ver no Catar é a fase final da competição, que é a grupo, oitavas, quartas, semifinal. É. Então, assim, eu sou a favor de, por exemplo, eu não gosto do número de vagas que é dada para a Europa, por exemplo. Eu acho que tem muitas seleções. Ah, Jonathan, mas tem mais de 60. Mas, por É. exemplo, você vai ver também o continente africano. A África tem 4 vagas, Acho que salvo cinco, engano. cinco 5, vagas. agora é 5, subiu uma. 5, é que eu estou lembrando da Copa de 2010 que tinha a África do Sul, então contou 4. Então são 5. Então você vê, por exemplo, a segunda fase agora eram 10 grupos, se eu salvo engano, 10 grupos de 4 seleções cada. E apenas um campeão de cada grupo passa para a última fase. Então isso eu acho complicado. Esse formato das eliminatórias. Eu acho que nós deveríamos chegar nessa reta final de eliminatória com mais seleções jogando. E aí sim, né, se abrir um pouco mais de vagas, por exemplo, vamos aumentar para um número X que dê, por exemplo, 6 mantém os 4 na América do Sul, que eu acho que é suficiente, 4 seleções da América do Sul seriam suficientes, 6 ou 7 na África, abrir um pouco mais, e uma coisa que eu sou a favor é de unir ali, fazer uma união entre Oceania e Ásia, fazer uma só ali, e dar, sei lá, 6 vagas para eles ali, porque não adianta você É. colocar uma Oceania também na eliminatória, sendo que o campeão ainda vai disputar uma repescagem para ver ainda se vai para a Copa do Mundo. Então, são coisas que a FIFA precisa rever aí, porque tem muitas É. complicações nessa história. Eu vou ser um pouco contrário. É que assim, a gente tem que analisar o nível da Oceania com a da Ásia. É muito diferente, cara. As seleções da Oceania, eu acho que. Sim, eu acho que elas têm que, tipo, lutar entre elas pra conseguir uma. Mas quem Não, sempre não, domina desculpa. aquilo lá é a Nova Zelândia. Não, Então, desculpa, é tipo, que eu me fica expressei difícil. errado. Eu não quis dizer de unir a. É que eu me expressei errado. Não unir na questão de os dois jogar juntos, mas unir no nível, sabe? Dizer assim, ó, se a Ásia tem 4, a Oceania tem 2, alguma coisa nesse Sim, sentido. sim, Então, acho que a duas vagas é Oceania ela é quase interessante. deixada de lado, né? Que Porque é o não interessa. que eu vou Eu, falar. eu coloquei É. um post esses dias nas redes sociais de pessoal sobre essa questão da Uhum. Oceania, o pessoal questionando, mas a Oceania é muito fraca. Mas não interessa, a Copa do Mundo tem que ter todo mundo de todos os continentes. Então, se Uhum. lá na Oceania é fraco, não tem problema. Dá 2 vagas para os caras, quando chegar na decisão da Copa do Mundo mesmo, é decidir se os caras são fracos ou não. Que é o que o Mundial das categorias mais, tipo, sub-20 fazem. Eles dão duas vagas pra Oceania. Não é uma Isso, só. É sem, isso. tipo, a Nova Zelândia e mais uma. Às vezes vai Vanuatu, às vezes vai Fiji, vai Tahiti. Ilha Salomão. Sim. E meio que isso dá uma chance melhor de ter uma competição um pouco mais igualitária. Para os oceaneses dão meia vaga, mano. Oceania Meia vaga. e sempre a Nova Zelândia que passa, às vezes ela. E é bem raro ela conseguir passar. Nós tivemos um ano agora que passou, que foi a Nova Caledônia. Hum. Se eu salvo engano, ela passou, não recordo agora, ou chegou na final, alguma coisa assim, Acho que chegou na final. e perdeu. Então são. É tanto que a Austrália é um absurdo, né? Você vê a Austrália jogando na Ásia, né? Porque Sim. não é nem pelo nível técnico da Oceania, porque na Oceania não se dá uma vaga, né? Uhum. Sim. Aí outra questão que eu queria falar é sobre o Qatar. O Qatar, tipo, ele tá participando de várias competições, inclusive. Ele tem, tipo, transcedido. É um país que tem muito dinheiro e eles estão apostando mais no futebol. Porque antigamente eles estavam mais naturalizando jogadores e, enfim. Mas assim, e sobre essa questão deles querem organizar uma Copa? Vai ser uma Copa totalmente diferente, lembrando que a Copa do Mundo é sempre no verão do hemisfério norte. Talvez vai ser no verão do hemisfério sul. E tipo, como que eles estão organizando? Porque eles estão com uns problemas muito grandes com algumas seleções por conta de problemas trabalhistas e agora talvez até mesmo com a comunidade LGBT por conta das restrições. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, inclusive, tipo, de- é, Então, o Qatar ele tem uma questão um pouco complicada, porque assim, o Qatar ele
ele faz parte ali de uma região que por muito tempo não deu muita trela para o futebol. O start do Qatar, ao imaginar que o futebol poderia ser uma frente, começou ali mais ou menos 2002, 2003, quando o governo Qatar começou a injetar dinheiro dentro do futebol. Vide, se você voltar um pouco na história, você vai ver que foi justamente nessa época, 2001, 2002, 2003, que o Qatar começou a contratar Romário, Batistuta, Fernando Hierro e vários outros nomes que depois passaram por lá ao longo dos anos. Sim. Quando se viu a possibilidade de trazer, eu não sou contra, eu acho que seria muito egoísmo da minha parte dizer que um país como o Qatar não pudesse receber uma Copa do Mundo. Porque lá é quente meio de ano, não pode acontecer. Isso seria uma segregação muito ruim, Sim. que poderia até ocasionar em coisas piores. O que eu não concordo é da forma que foi conduzido para o Qatar, né? Nós sabemos que todos os interesses, patrocinadores da FIFA que são ligados ao Qatar, e de como o Qatar ele tenta usar também o futebol para tentar mostrar que lá é um país que não tem preconceitos em relação, como você citou, às comunidades LGBTI+, enfim, outras questões. Então, nisso eu sou contra, eu acho que deveria ter um pouco mais de clareza, a FIFA deveria ter tido uma sensibilidade um pouco maior e impor isso para Qatar, dizer assim, ó, vocês vão receber a Copa do Mundo, desde que aconteça isso. Isso desde então, desde que o Qatar foi escolhido, nunca houve uma transparência. Você vê agências nacionais dizendo que morreram 1.000, 2.000, 3.000 trabalhadores construindo estádios e o governo do Qatar vem e fala, não, morreram 4, 5, 6 só. Então não existe uma clareza em relação a isso. Então, talvez se a FIFA tivesse realmente não interessada tanto no dinheiro e mais na organização da competição, esses números fossem um pouco mais claros para nós. Sim. Só que, como eu disse, seria uma segregação você dizer que o Qatar não pode receber uma Copa. Não, eles podem receber uma Copa. Então é uma questão bem complicada. Na minha opinião, acho que vai ser uma Copa do Mundo maravilhosa, porque eles têm como transformar essa Copa do Mundo maravilhosa. Tecnologia, né? A locomoção entre os estádios é muito pequena, não vai ter cansaço, não vai igual o Brasil, que uma seleção jogava em Manaus, por exemplo, e depois ia jogar em São Paulo, Rio Grande do Sul. A Rússia, né, também, com a questão de jogar na Sibéria e depois... Isso. Então, apesar que na Rússia também a competição foi feita um pouco mais para o norte do país, mas mesmo assim não deixou de ser uma movimentação. Então, assim, eu sou a favor, eu acho que vai ser uma Copa do Mundo histórica, uma Copa do Mundo muito bonita. Eu gosto quando um país, quando não tem muita tradição, recebe uma Copa do Mundo. Tradição não no sentido de gostar de futebol, mas tradição em resultados mesmo. A África do Sul em 2010 foi assim, mais ou menos, né? África do Sul, quando foi 2002, Coreia do Sul e Japão. Coreia e Japão naquela época. Enfim, eu sou sempre a favor desse tipo de questão. E vai ser interessante também quando a gente for ver a de 2026, que vai ser no Canadá. Né? Canadá. Canadá, México e Estados Unidos. Então vai ser interessante. Eu sou a favor realmente essa expansão de Copa. Só que precisa ter um pouco mais de firmeza da FIFA nessas questões. Sim, concordo. Inclusive, acho que esse negócio com a questão da FIFA correu até na Rússia, né? Teve alguns problemas com a questão de um pouco do preconceito, porque você sabe que a Rússia é um dos países, principalmente, que tem certo preconceito, principalmente por serem racistas, homofóbicos. Eu não tô falando isso pra querer lacrar, não. Eu só acho que, tipo, isso acontece porque a mídia, tipo, mostra muito. Mas, assim... E eu vou falar isso, questão da Copa Árabe. Eu acho que, tipo, uma questão que a comunidade árabe sempre mostra ser muito unida. Mas eu acho que eles não são tão unidos assim como... Eu acho que nem sei se eles mostram união ou não mostram. Porque, tipo assim, eu senti ausência na Copa Árabe, por exemplo, da Turquia. Turquia eu senti ausência lá. Tipo, acho que Azerbaijão também. Não sei, o Uzbequistão pode ser considerado um país árabe ou não. E eu queria saber por que essas seleções se ausentaram? Tipo, por que não houve o convite da comunidade árabe em querer chamar eles pro Catar? Eu não cheguei a ver a fundo sobre. Eu li uma questão, um artigo, acho que em um site inglês, não tenho certeza. Só que pelo que eu li na época, essas seleções que possuem uma ligação com o continente europeu ou são ligadas à UEFA não foram convidadas. O que eu ouvi falar naquela época, quando surgiu a notícia que ia ter a Copa Árabe,
esse artigo falava que o convite ia ser feito para as seleções ali do norte da África e também na parte do Oriente Médio, onde porque assim, o Oriente Médio em si é porque as pessoas confundem, né? Esses países como Turquia, eles possuem, podem ter a mesma religião, mas eles não são teoricamente ligados ao Oriente Médio. O Hum. Oriente Médio é o que esses aí, Catar, Emirados Árabes e vários outros que tem ali. Talvez tenha sido um critério até do Catar em relação também à organização, até para ficar um pouco mais tranquilo para eles, porque Hum. vide, né, nós sabemos que uma seleção como a Turquia, se ela fosse convidada, por exemplo, ela poderia acarretar alguns outros problemas. Então, acho que foi mais uma. Como por ser esse torneio independente, eles ficaram à vontade para convidar mais essas seleções ao gosto do Qatar. Né? Não, sim. Mas, tipo, e a questão, tipo, eu já queria falar sobre boicote. Eu não sei se isso é um tema interessante para essa questão, porque o Qatar parece que houve algumas seleções que deram, ou não sei se cogitavam boicotar a Copa. Isso é um assunto a se discutir, de seleções que possivelmente ou optaram por boicotar a Copa do Qatar? Ou não É, seria um assunto, tipo, muito o que está interessante? sendo debatido no final das contas é o boicote comercial, né? A Dinamarca ela já anunciou que não vai participar de nenhuma promoção da Copa, ela vai apenas disputar. Eu acho assim, eu acho que é o papo que nós estávamos falando antes. Falta uma transparência nessa questão da organização do Catar. Eu disse, eu sou a favor, eu acho que países como o Catar, que seja, podem receber sim Copas do Mundo, mas está faltando essa transparência por parte da FIFA. E a FIFA não pressiona porque o Catar paga muito bem para ter uma Copa lá. Então fica esse diz e me diz. A Dinamarca, lógico, né, é uma seleção que vai fazer barulho na Copa do Mundo, é que depende muito do grupo que cair. Né, esses países Uhum. europeus acabam às vezes pegando um outro europeu, um sul-americano no mesmo grupo, aí Alemanha. fica difícil de passar, né? Então, de certa forma, vai ser interessante ver essas seleções e também vai ser interessante ver esse tipo de posicionamento. Uhum. Só que o que é triste é que a FIFA não vai mudar em nenhuma questão. Eu acho que as outras vão continuar da mesma forma, porque, como eu disse, a FIFA, o interesse dela é totalmente comercial e não ela tá é como se fosse fachada essa questão da levar a Copa para todos os cantos, né? É como se fosse uma fachada, mas o interesse deles é o comercial. Uhum. Eu concordo com essa parte aí. Sim, eu acho que existe muito um boicote comercial, né? Somente que até os próprios países árabes têm essa posição. Tanto que isso é uma coisa que eu não considero que eu acho que a comunidade árabe vai ser tão unida assim. Porque, tipo, sempre houve uma união. Eu lembro isso aí na Copa de 2018, houve até um vídeo que mostrou essa união das seleções que vão disputar, árabes que vão disputar. Fizeram um vídeo e tal. Uma música muito da hora, inclusive eu gostei muito dessa música, foi acho que a minha favorita da Copa do Mundo de 2018. Mas eu não sei se elas seriam tão unidas assim em relação ao Qatar. Tipo, eu não sei se eu cheguei, mas eu acho Não, eu que. entendi o que dizer. Essa questão, o Qatar, é o que eu disse, o Qatar ele tem uma ligação um pouco maior com o Ocidente e isso faz com que muitas dessas seleções não tenham um apego pela essa questão árabe de estar numa Copa do Uhum, Mundo. Lógico, né, nós nunca vimos, a primeira vez que nós vamos receber um país do Oriente Médio receber a Copa, isso é sim. muito legal. Só que o apelo nessas questões, infelizmente, em muitas questões geopolíticas vão atrapalhar essa questão. Então, acho que assim, talvez haja um pouco mais próximo da Copa, quando a gente já tiver definido todos os classificados, souber quem vai jogar, quem não vai jogar, aí às vezes o país ali se apega a uma outra seleção, mas não pelo Qatar em si, talvez por uma outra seleção que dispute. Mas assim, no final das contas, eu acho que todos os países árabes vão ficar, de certa forma, orgulhosos de receberem uma Copa do Mundo, é algo histórico, né? Sim, algo histórico. Em- Inclusive, tipo, qual que é a sua opinião? O Qatar, tipo, ele deve passar de fase ou deve ser uma África do Sul, mais ou menos? Vai cair. O Qatar ele vai ser mais uma seleção que vai ficar a cabeça de chave, né, de um determinado. Geralmente é o grupo A. Uhum, Depende muito, porque geralmente esse grupo A é um grupo que conta com duas seleções europeias, né? uhum. Geralmente cai ali duas seleções não muito fortes, mas caem seleções Na verdade, europeias. eu não sei direito, porque tipo, o ano passado foi uma eleição, que foi a Rússia, aí teve Egito, Arábia Saudita e
Uruguai, eu não sei É, como vai ser esse ano. pode ser às vezes ter essa fragmentação. Na verdade não tem, na verdade eu estou equivocado, não tem como cair dois, porque são dois potes diferentes, como um já vai estar preenchido como Catar, então Uhum, possivelmente, mas mesmo assim, sempre vai ter, ou possivelmente vai ter, ou uma seleção, vai ter uma seleção europeia ali, forte, uhum, que geralmente algumas dessas seleções que vão sair dessa repescagem, vão ficar ali naquele pote 4 ali. Então vamos sim. dar um exemplo, vamos dizer que Portugal passe, Uhum. ou sei lá, Itália. vai, vamos mais. Itália, vai, vamos. Não, mas vamos que só vai uma ou outra. Suécia. Suécia. Portugal, Suécia. Uma das duas vai estar no grupo. Já é difícil para o Catar. Aí Uhum. vamos dar um exemplo que na repescagem sul-americana sai, ou então o quarto colocado da sul-americana que seja uma Uruguai. Hum, Cai no grupo. Já fica complicado. Ah, não vai ser sul-americana, vai ser um africano. Cai uma seleção ganesa, por exemplo. Nós sim. já temos duas equipes aí que são mais fortes que o Catar. Então, assim, o que pode acontecer é o mesmo fenômeno que foi com a África do Sul, Hum, de ter uma seleção dessas favoritas muito mal, que no caso foi a França. A França naquela Copa estava terrível, né? Porque eles sim. perderam justamente para a África do Sul. Sim. Então, eu acredito que não. Nesse momento, não. Depende muito do sorteio, óbvio. Mas, assim, Qatar, se ele continuar, pelo menos na Copa América, que ele foi muito frágil, foi o que a gente viu mais próximo, né? É. Mas é uma seleção perigosa. Se alguém der bobeira ali de estar mal, como eu falei, uma França de novo estiver mal, por exemplo, dá para passar assim. Mas não vai muito longe, não. Acho que o Qatar faltou um pouco alguns jogadores jogarem em ligas europeias. Tem um Até tem. jogador lá que eu Ele acho tem muito uma. bom que. Bom. O governo no Catar ele tem uma parceria com o Open, que é um time da Bélgica, Uhum. que até tá o Adriano lá, o brasileiro. Eles fazem esse intercâmbio com o futebol europeu, mas o futebol belga não é em comparação, não tem nem comparação a uma liga italiana, uma liga inglesa, não tem nem comparação, é um pouco mais fraco. Então, assim, é difícil. Dinheiro só o dinheiro não resolve nessas questões, não. O Qatar precisaria fazer um trabalho um pouco a longo mais de prazo, assim, de participar de competições mundiais sub-20 e entender um pouco mais do que é uma competição internacional Sim. e não só jogar amistosos ou copas aleatórias. Uhum. Acho que um que chama atenção pra mim do Qatar é o Avi Moes. Ele O foi artilheiro, acho que, se não me engano, da Copa da Ásia e da Copa da CONCACAF. Eu acho que ele é um jogador muito bom para se testar na Europa. Inclusive, acho que o Xavi, que já treinou no Qatar, tá no Barcelona. Dizem que ele pode dar uma chance para algum jogador, já que ele conhece a liga e tal. o Ali Moyes, ele é um atacante muito. Ele tem uma presença de área muito boa, né? Uhum. Ele tá na história, ele fez gol em 3 competições continentais Sim, diferentes, né? Porque ele fez 3. gol aqui na Copa América também. Então é um jogador interessante, só que assim, o conjunto da seleção Qatari, ela pode ser assim, pode representar alguma coisa por jogarem muito tempo juntos, né? Mas Hum, assim, falta aquela questão de ter, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma seleção. Você vai citar o Egito, vamos falar do Egito. hum. Você pode pegar qualquer um e falar assim, pô, mas não conheço a seleção do Egito. Mas mesmo que você não conheça a seleção do Egito, você sabe que tem um jogador lá que é o Salah, que ele pode fazer diferença a qualquer momento. Sim. Ah, vamos lá para a África, vamos pegar a seleção do Senegal. Ah, vamos pegar a seleção do Senegal. Pô, não conheço ninguém da seleção do Senegal. E você sabe que tem um Mané que pode ser que faça diferença. E o Mendy, que Ah, é um bom goleiro. o Mendy, então, assim, são jogadores que você pontualmente conhece e sabe que possam fazer a diferença. Falta isso no Qatar. O Qatar tem um outro nome que é um nome razoável. Mas, assim, quem vai fazer a diferença? Eu não sei se o Ali Moraes pode fazer isso sozinho. Ele é um Hum, atacante, ele precisa que a bola chegue nele. Muitas vezes a bola não vai sim, chegar. exatamente. Queria, tipo, agora eu vou deixar você, tipo, você queria saltar alguma coisa, conversar alguma coisa sobre futebol em si, tipo, o que você espera para a Copa do Mundo, uma seleção que deva ir, deve estrear? A Copa do Mundo, ela tá muito. Eu acho assim, essa Copa do Mundo, eu achei que teríamos novidades, Uhum, mas pelo jeito vai ser mais do mesmo. Eu uhum, acho que grande novidade dessa Copa do Mundo que a gente vai poder observar, eu acredito que vai estar lá, que a gente vai poder observar bem, é o Canadá. O hum, Canadá vem de Canadá, uma geração muito boa de jogadores, liderada ali pelo Davis, né, sim, o lateral ali. Tem jogadores muito jovens, eles estão apostando nessa mixigenação, porque o Canadá é um dos países com mais gringos, né, espalhados
por lá, e vem de um bom trabalho também técnico, vem surpreendendo. Eu Legal. imaginei também que a Jamaica fosse fazer uma boa eliminatória, porque a Jamaica adotou uma política de convencer jogadores filhos de jamaicanos a Uhum. jogarem na seleção. Tanto que o Antônio, lá do futebol inglês, ele aceitou recentemente jogar pela Jamaica, só que esse processo da Jamaica foi muito tardio, né? Eles deveriam ter feito Concordo. isso antes, começou agora, em 2020, então talvez não vai dar tempo, talvez para 2026. Uhum. Então, eu acho que eu estou muito esperançoso para ver o Canadá. Também estou muito empolgado para ver a Dinamarca, nós Uhum. sabemos já do potencial da Dinamarca. Sim. Eu também estou muito curioso para ver fiquei curioso para ver a geração norueguesa, né? Uhum. Essa geração muito interessante, assim. Eu queria ver um pouco mais deles. Quem sabe numa Copa do Mundo se será possível um dia, né? Inclusive a Dinamarca foi roubada, tá? É, Aí, a Dinamarca, mesmo assim passou, né? Mesmo assim passou, a Dinamarca passou. E tem uma polêmica também na África, porque no grupo G, a África do Sul está reclamando. Nossa última rodada foi cheia de polêmicas, né? sim, foi. A África do Sul ela está reclamando de um problema que teve no jogo contra Gana. Eles perderam o jogo e acabaram sendo eliminados no saldo de gols. Sim. Eles afirmam que o juiz atrapalhou a partida. E um jogo que eu acompanhei Foi assim de Benin saldo, e República Centro-Africana. Não, não, é República Congo, Democrática do Congo. República. Ex-AI, Isso. Isso. Esse foi um jogo um pouco mais complicado, porque a República do Congo ela realmente colocou jogadores que não deveria. Ela precisa fazer 3 pausas para fazer as 5 Sim, substituições, sim. né? É, Eles fizeram 4, e aí Benin. E Benin tá um time interessantinho, assim, sim, cheio sim. de garotos, então. Eu imaginei que viria alguma surpresa da África, mas pelo jeito eu acho Mali. que vai ficar no mesmo, mais do mesmo. Eu acho que Mali. Mali, se eu não me engano, Mali foi uma seleção. É uma seleção que nunca estreou. Eu, É, é o, inclusive. o problema de Mali é que eles estão passando por um processo muito radical político dentro do país, né? Teve um golpe de Estado recente, Não eu não sei foi como é em que tá essa Guiné, questão, não? né? Eu acho que foi em Guiné. Não, perdão, foi em Guiné e eles estavam lá, é verdade, Eu perdão. acho que Mali tem um É, atleta interessante que é o Adama Traoré. Inclusive isso, tinha chance do Adama ir pra essa seleção. Lembra o Adama do Overhampton? Eu falo do sim, Adama sim. do Sim, Sheriff, que é um. ele foi para Espanha, ele optou pela Espanha, né? Sim. Não, é verdade. A seleção da Guiné, que eu acabei confundindo, mas a seleção da Uhum. Guiné, É antes de difícil. começar as eliminatórias, parecia que ia ter alguma coisa ali. Porque Parecia. não tem muitos Keitar, jogadores né? europeus, né? Mas se mostrou uma seleção muito capaz de tentar algum resultado. E aí acabou caindo, acho que caiu justamente para Mali, se eu salvo engano. Eu Não, acho recordo, que. mas Não, não, não sei se foi não pra recordo agora. Mali. Acho Eu que. sei que É que perdeu o jogo para assim. Mali, né? Mali. Eu não lembro direito que grupo que Mali pegou, mas Mali caiu num grupo muito fácil. Tipo, acho que podia qualquer seleção lá naquele grupo que Mali caiu. Mas assim, acho que Mali é interessante que na última Copa Africana de Nações eles foram bem até. Eles chegaram acho que nas quartas. Eu cheguei a acompanhar um pouco na época que eu tinha a Dazone. Dazone, Uhum. né? Que eu nem sei o que vai acontecer com a Dazone, se já encerrou ou se ainda não encerrou. Eu também não sei. Mas assim, aí você podia assistir essa competição lá na DAZN. Aí, tipo, tanto teve que Madagascar, mas o Mali foi Mali interessante porque Mali acho que tem um selecionado até que bom. Eu que eu conheço só a Dama Traoré, mas deve ter alguns jogadores também bons em Mali. A Mali não é a seleção do Keita também? Não, do quem tá é Guiné. Guiné, porque eu sempre confundo porque as bandeiras são muito As bandeiras parecidas, são né? muito Eu parecidas, eu sempre confundo concordo. os dois. Era a seleção de Guiné que eu estava falando anteriormente, Mali. Uhum. Vou falar a verdade, eu acho que a seleção de Mali, se eu salvo engano, ela trocou, antes de começar as eliminatórias, ela trocou o treinador. Acho que era um francês que estava lá agora. Eu não recordo o nome dele bem agora, depois talvez lembre. E ele tinha falado que ia convocar muitos jogadores que estavam na Europa. Essa pegada de convocar jogadores que jogam, por exemplo, na França e que os pais são de Mali, né? Sim, Eu não sei se eles adotaram essa política, mas só também que não sei. Guiné tinha realmente essa política que eu estava falando e me decepcionou. Eu achei que eles fossem fazer uma ótima eliminatória. É que é complicado, né? Na África existe uma rotatividade muito maior do que de outros continentes, como por exemplo, você pega a Copa de 2002, Hum. que foi a primeira que eu acompanhei mais a fundo, assim.
nós tivemos a sensação que era Senegal. Senegal. Ninguém conhecia Senegal, e Senegal foi, né, Foi com o longe. Diouf e outros jogadores. Quando foi na outra Copa de 2006, Senegal nem se classificou. Aí já Ah, apareceu outro, que era a Costa do Marfim, a Togo. Aí depois apareceu uma, em nossa, 2010 apareceu outra, que era a Costa do Marfim Costa com do Drogba, Marfim. enfim. Acho que Então Togo, sempre sei lá. sempre aparecia uma seleção diferente, que era a sensação, e não tem. Depois veio o Ghana em 2010 também. Então, sempre tem essa rotatividade de seleções lá. Nunca se tem aquela. Sim. Talvez uma Nigéria que sempre está em Copas do Mundo, Não, a uma Nigéria, Nigéria acho que chegou a uma. ficar fora de 2006. Perdemos para Angola. Eu achava até que a Nigéria ia ficar fora dessa Copa, porque eles perderam um dos maiores vexames da eliminatória. Foi perder para Centro-Africano. Eu achei que Cabo Verde ia bater neles, mas não foi dessa A vez. seleção de Cabo Verde ela tem uma. A base da seleção de Cabo Verde é muito boa. Que venceu, se eu só me engano, acho que venceu até a seleção olímpica no amistoso Sim, aí. sim, venceu. Era a seleção principal, mas tinha muitos jogadores jovens ali. Então a base eles têm bons jogadores. É Uhum. que esses países eles estão com essa flexibilização agora da regra da FIFA, onde agora um jogador com menos de 23 anos, dependendo do que, se ele tiver feito apenas um jogo ou menos de 3 jogos pela seleção principal de uma França, por exemplo, vai poder voltar e defender uma seleção. Então essas seleções africanas elas vão ter, de certa forma, uma. Nós temos aí a Angola se reforçando com alguns nomes. E futuramente, talvez, É. nós temos aí Costa do Marfim, que tem o atacante do Ajax agora, o Haller, né? É o O Haller. centroavante do Ajax, Haller, Haller. Haller, né? Que Haller. ele jogou pela seleção francesa, Uhum. pela base da seleção Aí foi francesa, pra Costa do com Marfim. a Bom regra nome. da FIFA mudou e ele conseguiu. E está na Costa do Marfim, é um bom nome para reforçar. Então são essas alterações. Talvez alguns países sejam beneficiados com isso. Acho que a Costa do Marfim acho que perdeu a vaga pra Camarões ou foi vice-versa? Na Copa de. Não, nessas eliminatórias. Eu acho que perdeu pra Camarões mesmo. É, não recordo agora. Eu preciso ver. Eu confesso para você que depois da primeira fase eu acompanhei bem pouco as Uhum. eliminatórias africanas. Deixei só para ver nessa reta final, né, que estava Uhum. decisiva. Mas eu Tava. acompanhei mais essa. Eu fiquei mais focado ali nas eliminatórias asiáticas quando As surgiu asiáticas também são legais. as asiáticas. As Esse ano asiáticas foi são mais da hora. interessante. Sempre são da hora as asiáticas. Eu gosto bastante de várias seleções. Tailândia acho da hora. A Vietnã. Eu gosto também porque é mais fácil você também conseguir as camisas, né? Porque, tipo, também você compra no AliExpress. É que eu sou colecionador, por isso que eu tô falando isso. Então eu gosto bastante Uhum. das seleções asiáticas. É sempre as mais Aliás, legais. tem algumas estão fazendo trabalhos. Agora, acho que se não me engano, em dezembro, vai ter uma Copa, que é tipo uma Copa Ásia entre as seleções ali. ASEAN, né? ASEAN. A É, Suzuki, se eu não me engano. isso. Aí vai ter, Eu é gosto. interessante ver também que muitas seleções pequenininhas vão ali ter chances de mostrar, né? Tailândia, Laos Camboja, com. Laos. Então vai ser legal ver também para Vai até ser legal. acompanhar. Né? É legal de ver esses torneios. Até essa a Copa Árabe tá da hora de acompanhar. Bom, vamos encerrar. Eu gostei muito da nossa conversa em zoeira. Eu gostei, é muito legal falar de futebol de seleções, né? Porque, tipo, dá pra gente sempre pensar em quem vai ser a próxima estreante, quem que vai ser uma das legais. E eu gosto bastante, eu acho que a Macedônia caiu num grupo muito difícil, mas eu acho que eles podem dar uma zebra aí, hein? A Sem o Macedônia, Pandev, né? E sem o Pandev. sem o Pandev, será que volta? Você chegou? Tem gente que Não tá falando que sei. pode voltar. Talvez volte, né? Dependendo do apelo nacional, né? Talvez volte. Talvez volte. Oh, muito obrigado. Eu inclusive queria agradecer sempre a nossa conversa. Sempre que você quiser, eu chamo você para mais conversas. É que o assunto, é que eu tinha falado que eu tinha falado outro assunto que eu queria falar das transferências das seleções alternativas do Brasil, mas não deu pra gente falar, né? Aí a gente fala em outro assunto. Isso. Eu peço até desculpas, né? Eu tô muito cansado, porque ontem Não, foi sim, noite de sim. vídeo, então eu fui dormir muito tarde, tô meio que virado, então o raciocínio às vezes demora para sair, né? Ah, sim. Mas foi bacana, assim. Mais pra frente, aí, se quiser fazer outro convite, será um prazer participar. Inclusive vejo o canal do Gol de Canela, sempre ao meio-dia entre meio-dia e uma Isso. hora, né? Por enquanto esse horário, né? Depois que Sim. eu tô pensando em mudar aí, mas por enquanto sempre de segunda, quarta e sexta, meio-dia, por enquanto. Vou ver aí, talvez puxe um pouquinho para mais tarde, um Seu pouquinho canal é mais cedo, muito bom, depende. cara. Sucesso. Obrigado. Obrigado, viu, querido? Valeu mesmo.
Valeu mesmo. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Foi muito boa. E chamo para mais convites. Eu peço que vocês também se inscrevam no canal. Eu deixo aqui as redes sociais também do Gol de Canela, do Jonathan, né? Jonathan Silva. E muito obrigado por essa entrevista. Valeu.